Olá, queridos irmãos, graça e a paz de Cristo. E hoje já estamos aí na quarta-feira, 25 de junho, e nosso trabalho está prosseguindo, né? Independente, estamos prosseguindo, cansado, enfim, seja qual for as circunstâncias que viemos a viver, nós vamos cumprir nosso trabalho até dia 31 de dezembro, ok? Vamos lá. O tema de hoje é coragem simples. O texto da nossa história hoje está em Deuteronômio, capítulo 31, verso 1 até o versículo 8. Vamos ler? Quando soube da notícia de uma bomba na Noruega, as pessoas precisavam de ajuda em uma ilha de 15 minutos de distância da capital. Casper Lowe prontamente preparou material, pulou em seu barco e correu para lá. Ao chegar, encontrou pessoas mutiladas. Um atirador tinha começado a disparar contra adolescentes e seus líderes no acampamento. Lowe conduziu seu barco à beira e carregou tantas pessoas quanto pôde. Acenou para outros, mas eles pareciam indiferentes, estavam mortos. Com o atirador à solta, Lowe percebeu que estava ainda mais vulneráveis no barco. Então, manteve o grupo quieto e vagarosamente se dirigiu para longe da costa. E ainda fez mais 2 viagens. Mais tarde ele disse: há muito mais pessoas que fizeram exatamente a mesma coisa. Quando Moisés deu ao povo de Israel instruções que para a viagem a seguir, disse cada um deles que tivesse coragem. A coragem seria necessária quando enfrentasse seus inimigos e estabelecessem em sua terra. Não se assustem e nem tenham medo deles, ele disse. Essas instruções não eram somente para os guerreiros ou dirigentes. Moisés disse a todo o povo para viver corajosamente. Ele exortou ao povo para viver sem medo, não com a coragem firmada em uma determinação, mas no fato de que o Senhor era o Deus deles. E o Senhor, nosso Deus, irá com vocês. Ele não os deixará e nem abandonará. Enquanto virmos a coragem como um efeito extraordinário daqueles que são particularmente fortes ou especialmente disciplinados, não obedeceremos o convite de Deus para vivermos livres do medo. A coragem não vem porque somos fortes, mas porque Deus é forte. Com Deus forte, a coragem está sempre disponível para cada um de nós. Não precisa ter muita coisa, é somente ter confiança no nosso Deus. Vemos aqui a história desse cidadão chamado Casper Lowe, que ele corajosamente foi lá resgatar vidas naquele terrorismo daquela determinada cidade. E hoje vivemos num mundo onde a coragem ela precisa ser bem evidenciada, né? Porque tantos problemas e o medo, e parece que o que Satanás ele quer é na verdade nos amedrontar, porque ele nos amedrontando, nós não vamos seguir como Deus quer que nós sigamos. Vemos aqui alguns casos, né? Por exemplo, no texto que nós lemos aqui do Deuteronômio, é a instrução de Moisés para que o povo agora se encorajasse, porque eles iriam entrar na terra prometida. Não seria simplesmente chegar lá e tomar posse. Teria que derrotar os inimigos, eliminar os inimigos que estavam lá em Canaã. Para isso, precisavam vencê-los. E não eram simplesmente qualquer inimigo. Eles já tinham tido a ideia
de quem eram essas pessoas. E agora eles iriam entrar lá para poder vencê-los. Mas o interessante aqui é que eles iriam em nome do Senhor. O Senhor que estava falando, vocês vão lá, tenham coragem. O Senhor não vai, de hipótese alguma, deixar vocês, não vai abandonar vocês. Ele provavelmente, ou certamente, ele teve que passar algum testemunho. Lembra? Deus fez isso, fez aquilo. Esse é o mesmo Deus que vai estar com vocês também lá em Canaã. E nós conhecemos a história e vemos que ali, na liderança de Josué, eles conseguiram vencer as batalhas de acordo com o que o Senhor tinha instruído para Moisés. E o Josué fez direitinho o dever de casa, né? E eles venceram, entraram em Canaã, venceram a maior cidade de Canaã, que é Jericó. Imagine só. E hoje, o Evangelho, mano, para podermos viver o Evangelho, hoje temos que ter coragem, né? Não permitir que o medo venha nos intimidar. Hoje nós temos aí inúmeras pessoas que precisam ouvir o Evangelho. E até mesmo pessoas que estão lá no alto calão do crime, né? E elas precisam de Jesus, por mais que você também não perceba isso. Temos o exemplo de Saulo de Tarso, né? Você conhece a história? Era um homem perigosíssimo. E hoje Deus está hoje precisando de Ananias para poder ir até Paulo. Então está na hora, porque uma coisa é certa, amados. Se nós não tivermos coragem, nós não iremos pregar o Evangelho. Pregar o Evangelho para o vizinho, que é seu amigo, pregar o Evangelho para o seu colega de trabalho, que é seu amigo, é muito simples. Mas pregar o Evangelho para as pessoas que não conhecem Jesus, que são más, que são ímpias, que são cruéis, é outra diferença. E tem que ter coragem para falar de Jesus para essas pessoas. Fica aí usando a mídia para poder falar tantas coisas, para falar de política, para falar... E vamos esquecer a mídia, né? E vamos em encontro dessas pessoas que estão precisando de Jesus, né? É claro que nós vamos a elas na pessoa do Espírito Santo, porque ele que convence o homem do pecado, da justiça e do juízo, né? Se nós não tivermos o Espírito Santo, porque eu creio que o que está faltando hoje justamente é nós enchermos do Espírito Santo. Temos aí os apóstolos que até um momento estavam acuados dentro de uma repartição, com medo do que poderia acontecer com eles após a morte de Jesus. E depois Jesus vai lá, entra naquele lugar, sopra o Espírito sobre eles e dali um sopro de coragem para aqueles seus discípulos. Jesus instrui eles: você fica em Jerusalém até que sejam revestidos do poder do alto. E depois do revestimento, como descreve o livro de Atos dos Apóstolos, eles saem para pregar o Evangelho. Pedro, que era um daqueles que estavam com medo, corajosamente levanta-se naquela multidão e prega o Evangelho, e 3.000 pessoas se convertem, e assim por diante. Até enfrenta perigos. Pedro foi preso, Tiago, né, irmão de João, foi morto. E aí vai, amados. E eles não perderam a coragem de pregar o Evangelho. Isso tudo porque eles tinham o Espírito Santo na vida deles. Vamos nos revestir hoje, né? Vamos buscar essa coragem na pessoa do nosso Espírito Santo, ok? Deus abençoe e tenha uma ótima quarta-feira. O Examine diz o seguinte: leia o livro de Atos dos Apóstolos, capítulo 27, versículo 25. Qual era a fonte da coragem de Paulo? O que isso nos diz sobre onde devemos encontrar nossa coragem? Então, leia aí Atos dos Apóstolos, capítulo 27, versículo 25. Você vai encontrar qual era a fonte da coragem de Paulo. Para terminar, o considero o seguinte: onde você mais precisa ver Deus indo à sua frente? É outro. Onde precisa andar corajosamente com Deus? São perguntas que você tem que... A gente faz aqui esse considero aqui para você mesmo se questionar aí na sua casa e para buscar a resposta, ok? Deus te abençoe. Tenhamos aí uma quarta-feira abençoada e vamos continuar nosso trabalho até dia 31 de dezembro, com o nosso trabalho 365 dias andando com Deus. Deus lhes abençoe.